6 dicas e aprendizados para você que quer ser uma liderança técnica ou já é uma, com base na minha experiência nesses 20 anos em tecnologia. Bora saber quais são? Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever e dar um like aí no conteúdo se você curtir. Antes de entrar no assunto, eu queria ressaltar que eu fiz uma pesquisa aqui mesmo no canal do YouTube de tipos de conteúdo que as pessoas mais gostam de assistir ou até ouvir por aqui. E a enquete terminou com a vitória aí, né, dos temas relacionados à carreira. Então eu quero focar mais e mais em assuntos desse tipo. Lógico que eu ainda vou continuar trazendo algumas notícias e alguns assuntos que são relacionados à tecnologia no geral, mas eu vou focar bastante o conteúdo em dicas de carreira e também tendências que eu vejo para o mercado de trabalho. Enfim, vou diversificar um pouco esse conteúdo também, para não ficar só carreira, que pode ficar um pouco enjoativo. Mas vamos lá, ó. Nesse vídeo eu acabei separando 6 dicas, na verdade 6 coisas que eu acho importante para uma pessoa que quer ser uma liderança técnica ou que já é uma dentro da empresa ou do time que você trabalha. Essas dicas vêm da minha experiência como uma pessoa programadora nesses últimos 20 anos e dentre alguns desses anos de experiência eu assumi o papel de liderança técnica em algumas empresas. Nesses últimos 7, 8 anos da minha carreira eu tenho voltado, né, a minha energia para ser uma liderança de pessoas de tecnologia. Isso não quer dizer que eu deixei de ser uma pessoa programadora, ou deixei de me aprofundar tecnicamente nas coisas. Mas é claro que o 80-20 aqui, né, eu coloco mais energia em gestão do que, de fato, em novas tecnologias, ou uma linguagem recente, enfim, eu não tenho focado tanto quanto nos últimos anos antes de virar uma pessoa gestora. Mas mesmo nesses últimos 8 anos como pessoa gestora, eu tenho me aproximado das decisões técnicas de alguma forma, seja dentro dos times, ou até decisões que são cross-company, como o caso de outras empresas que eu fui gestor de grandes áreas. E além de me aproximar tecnicamente, eu fazia gestão de lideranças técnicas também. Então, eu não estou tão distante assim da realidade de quem hoje toma decisões técnicas dentro dos times ou ajuda nessas tomadas de decisões dentro das empresas. Então, eu separei essas 6 dicas para você que quer sim evoluir na sua carreira ou quer ser uma liderança técnica, já decidiu ou ainda está meio incerta ou incerto. E, de repente, essas dicas podem te ajudar também a entender melhor como funciona o papel de uma liderança técnica. A primeira dica que eu vou dar aqui é sobre clareza. É muito importante que a gente saiba comunicar as coisas que a gente quer com clareza. E você já deve ter ouvido por aí, né? Muita gente fala assim, olha, a gente precisa evoluir os seus skills de comunicação. E isso às vezes parece muito amplo. Então uma dessas coisas que às vezes parece abstrata é clareza. É como a gente comunica as coisas com clareza, com transparência e também com foco no entendimento de quem está escutando a mensagem. Vou te dar um exemplo que acontece muitas vezes com pessoas que são muito técnicas ou que são lideranças técnicas. De repente você tem lá uma reunião que vai decidir os próximos itens do backlog, os próximos projetos ou iniciativas que o time vai tocar. E aí essa pessoa muito técnica, às vezes quer trazer um problema que é real e que de fato vai atrapalhar a gente na nossa evolução em termos de arquitetura, ou até em termos de produto mesmo, mas ela não consegue descrever o problema de uma forma que pessoas que não são tão técnicas consigam entender que aquilo de fato é um grande problema. E aí usa muitos termos técnicos ou de repente não consegue elencar quais dores que ela quer resolver e aquilo fica meio abstrato e as pessoas não têm muita confiança de que aquilo pode ser um problema relevante pra gente no presente ou até no futuro. Então é muito importante que você, que é uma liderança técnica, consiga transmitir uma mensagem ou a importância talvez de corrigir uma dívida técnica ou de mexer em alguma parte dos serviços que você lida de forma clara. Esse é um item imprescindível para quem quer ser uma liderança técnica. A segunda dica para quem quer ser uma liderança técnica é assertividade. Tá muito parecido com clareza, né? Quando eu falo de ter uma comunicação clara, mas a assertividade aqui é no sentido de você ser direto ou direto ao ponto. É tentar evitar rodeios na comunicação. Além disso, né, em algumas reuniões, algumas discussões técnicas, as pessoas que não são tão assertivas, elas começam a divagar, elas começam a falar de muitos assuntos ou muitas decisões para ser tomada dentro de uma única reunião ou de uma única conversa. Isso é um problema de falta de assertividade. Você precisa ter mais assertividade naquilo que você quer resolver. Olha, eu quero resolver o problema X, o Y, Z, outros problemas a gente fala depois e vamos tentar ser assertivo aqui no que a gente precisa resolver. Assertividade também pode ser interpretada quando você quer resolver alguma coisa específica dentro do seu software ou na arquitetura e às vezes você adiciona um monte de coisas em volta para serem resolvidas ao mesmo tempo, que é a mesma coisa das reuniões com muitos assuntos. Então foco naquilo que você quer ajustar, tenha assertividade naquilo que você quer trazer para ser uma melhoria ou de repente até para ser uma discussão produtiva dentro do seu time. A terceira dica para quem quer ser uma liderança técnica é franqueza.
Quando eu digo franqueza, é de fato falar a verdade, é ser franca ou ser franco com as pessoas, e isso acontece muito em momentos de crise dos times, né? Vou dar um exemplo clássico que já aconteceu algumas vezes comigo, e até mesmo eu já fiz isso, tá? Não vou me eximir aqui disso, mas você tá lá no momento de incidente, as coisas estão caindo, né? E tem um monte de coisa acontecendo de ruim, que é consequência daquele incidente. E aí, para você evitar acontecer de uma mensagem ser divulgada de uma forma errada, ou chegar no ouvido de alguém de uma forma torta, você acaba omitindo algumas informações do que aconteceu no incidente. Por exemplo, puxa, a gente perdeu dados aqui no incidente. E muita gente acha que não falar essa informação, por exemplo, perdemos dados dos clientes para dentro da sua empresa ou dentro dos times que você está lidando, é uma forma de amenizar um pouco o momento do incidente. Só que o fato é que às vezes as pessoas esperam que nesse momento de crise você seja franca com as outras pessoas e você diga a verdade, porque as outras áreas vão precisar saber dessa informação, seja áreas de relações públicas ou uma área de comunicação com o cliente, que precisa avisar os clientes do que está acontecendo, ou pelo menos combinar uma mensagem que deixe as pessoas tranquilas até que aquele incidente se resolva. Então assim, olha, não só em momentos de incidentes, aqui eu dei um exemplo muito extremo, mas às vezes até sobre a situação das coisas que estão dentro do seu time. Franqueza é uma coisa que você precisa exercitar no seu dia a dia, até para tomar decisões técnicas, até para tomar decisões que vão levar o nível do seu time para outro patamar. Saber que o seu time não está performando bem, ou aquela arquitetura não está funcionando bem, ou que ela pode trazer problemas, e dizer isso sem ter medo de que as pessoas vão encarar isso de alguma forma errada, isso faz parte desse ponto de ser franca ou ser franco. Eu só queria deixar um ponto de atenção rápido, que eu tô falando aqui de ambientes onde é possível você ser franca com outras pessoas. Porque existem ambientes tóxicos e que são muito ruins de se trabalhar, onde falar a verdade, por exemplo, nesses casos de incidentes, ou nesse caso de que a arquitetura não tá tão legal, que vocês precisam conversar sobre isso, pode ser que seja interpretado de uma forma errada e isso se voltar contra você. Infelizmente, isso é muito comum e eu torço para que você não esteja num lugar assim, que as pessoas entendam falhas ou erros que vão acontecer em qualquer lugar como culpa e como forma de punir as pessoas que levantaram os problemas. Mas se você está num lugar que propicia esse tipo de clareza, transparência, sem punitivismo, então você precisa sim exercer essa habilidade de franqueza. Quarta dica que eu vou dar aqui para você. Posicionamento é diferente de enrijecimento. Essa palavra é até difícil de falar, né? Mas enrijecer-se é se tornar duro, ou não mudar suas opiniões, ficar rígida ou rígido com as suas certezas ou com as suas vontades. E às vezes as pessoas se confundem, né? Elas acham que ficar endurecidas ali é sinal de se posicionar. Não, essa aqui é minha posição, eu não vou mudar. Isso é muito diferente de posicionamento, gente. Posicionamento é quando você coloca, assim, a sua opinião sobre algum assunto e você traz alguns riscos que aquilo pode trazer pro time se a gente seguir naquele caminho. Mas mesmo assim, se outras pessoas trouxerem outros argumentos e não houver um consenso, e essa forma, né, de lidar com os problemas, de endurecer-se, assim, né, de não ouvir outras opiniões e não mudar até de opinião, ou até desistir de um posicionamento, que isso pode acontecer, isso deveria acontecer, né, com mais frequência do que parece, acaba gerando outros problemas, né? As pessoas vão entender você como uma pessoa que é muito dura, muito combativa, que não muda de opiniões e que sempre vai ter uma cabeça que ninguém vai mudar. Então, acho que essa dureza, esse enrijecimento, ele faz mal para quem quer ser uma liderança técnica, que em tese precisa ouvir todos os lados, precisa ouvir os argumentos, os dados, e não confiar apenas na sua habilidade ou experiência, como se fosse a única certeza que existe para tomar uma decisão. Além disso, quando eu digo não se enrijecer, quer dizer que você precisa ter a habilidade de negociar coisas. Pode ser que alguma dívida técnica que você quer muito corrigir no seu time, ou um sistema, um serviço que vocês precisam criar para resolver um problema, não tem espaço num backlog de agora, porque vocês têm uma série de outras coisas que podem gerar um prejuízo para a empresa, ou alguma feature de produto que está fazendo muita falta pro cliente, mas não só pro cliente, às vezes internamente. Então, essa posição de se enrijecer e não abrir mão de coisas também é um pouco da falta de negociação, dessa skill de negociação que você vai precisar exercer. Quinta habilidade que você precisa desenvolver como liderança técnica é buscar perspectivas diferentes. Tá muito conectado com o lance de não se enrijecer, que eu comentei agora um pouco, né? Mas pensando aqui especificamente sobre esse ponto, e aí falando um pouco da minha experiência, né? Eu sempre fui uma pessoa programadora que veio lá do front-end. No começo da minha carreira, eu era meio que webmaster. Nem sei se você vai conhecer esse termo, se você tiver uma idade menor aí, uns 20 anos pra cá. Acho que ninguém mais ouviu esse termo de webmaster, web designer, enfim.
Mas quando eu era uma pessoa programadora mais próxima do front-end, eu lembro que na comunidade existia muito um posicionamento sobre frameworks. Eu acho que ainda existe, mas diminuiu bastante nos últimos anos, pelo que eu tenho acompanhado as comunidades. Mas existia uma guerra, assim, de posição, de, cara, React é melhor. Eu programei muito tempo em Backbone também, eu defendia o Backbone, sabe? Não, Backbone resolve todos os problemas, a gente não precisa de nada mais. E aí veio React, veio Ember, veio Angular, e todas essas novas tecnologias, né, depois mais pra frente o Vue.js, e aí foram surgindo várias outras tecnologias, né, no front-end. Mas quando eu era desenvolvedor front-end, o framework que eu mais conhecia era o Backbone. E eu levava isso tão a sério que eu acabei deixando de me atualizar com outros frameworks. Por exemplo, o React tinha acabado de surgir. E isso foi um grande problema pra mim, porque até hoje eu não subi nenhuma aplicação, né, em produção usando React. E o React já tá aí há alguns bons anos, né, e eu acabei não tocando em nenhuma funcionalidade de produto que foi lá pra produção usando React. E muito culpa também desse posicionamento meu de, não, cara, Backbone é a melhor coisa e eu vou ficar aqui só olhando a minha perspectiva, né? E é claro também, eu acabei deixando de programar nesses últimos 7 anos e isso também ajudou eu não ficar tão próximo, assim, das novidades e tudo mais. Mas esse posicionamento meu, ele foi muito ruim, né? Essa coisa de não buscar outras perspectivas me fez mal pra minha carreira. Podia ter aprendido outro framework naquela época e acabei só não aprendendo. Então, quando eu digo buscar outras perspectivas, é também para você construir outras formas de pensar conceitos que talvez estejam enraizados em você. Então, quando você abre sua mente, né, para ouvir outras perspectivas, a sua carreira, a sua bagagem, a sua história, né, como pessoa, vai evoluindo também. Então, é importante você parar, analisar, ouvir o que está acontecendo ao redor e tentar integrar essas coisas para o seu aprendizado e para a sua vida. Sexta e última dica que eu dou aqui é: use ferramentas o quanto você puder. E quando eu digo ferramentas, não são só ferramentas técnicas ou bibliotecas, enfim, não é isso. O ponto é como você pode usar ferramentas que vão te ajudar no seu dia a dia para tomada de decisões, para você comunicar coisas com mais clareza, para vocês documentarem no seu time informações que são importantes para que vocês tomem decisões no futuro, ou pelo menos saibam a história do passado das decisões. E aí eu posso trazer uma série de exemplos de ferramentas que me ajudaram nesse caminho também, que é o uso de RFCs, Request for Comments, uso de ADRs, que são as Architecture Decision Records, que são os Design Docs, enfim, uma série de ferramentas que elas são muito importantes para elevar o nosso nível de excelência técnica. Não só o nosso nível, mas do nível do time que a gente está trabalhando, ou até da empresa que a gente está trabalhando. Um exemplo que eu vou trazer aqui, né? Numa das últimas empresas que eu trabalhei, a gente não usava nada para documentar, as decisões ficavam centralizadas em alguns times, ou melhor, elas ficavam descentralizadas, e aí cada um dos times tomava uma decisão sem que outros soubessem. E isso era ruim, porque às vezes decisões de novas stacks, novas linguagens, coisas que eram importantes a nível cross-company, né, nível empresa como um todo, ficavam concentradas dentro dos times e ninguém sabia. Além de ser ruim por esse fato que eu comentei, né, de ficar centralizado alguma decisão num time, a gente não tinha visibilidade de coisas que podiam ser muito boas de serem usadas em outros lugares, mas elas estavam lá, dentro de um time, perdida, sem visibilidade e transparência para a empresa como um todo. E aí a minha ideia foi trazer um modelo de RFC para que a gente documentasse esse tipo de decisão e compartilhasse num canal ali do Slack para que as pessoas conseguissem visualizar, comentar e tivessem a chance de saber o que está acontecendo dentro da empresa ou num time específico ali. E por um bom período as pessoas usaram esses documentos para compartilhar decisões que iam impactar grandes áreas ou até alguma área específica como mobile ou back-end ou infraestrutura, por exemplo. As RFCs eram feitas por qualquer pessoa podia criar, a gente tinha um modelo para as pessoas seguirem e isso era compartilhado entre os times, dentro do canal que eu comentei. Para decisões técnicas, foi a melhor ferramenta que a gente teve para poder dar a visibilidade do que a gente estava fazendo para um grupo maior de pessoas, que não fosse só um time ou um grupo pequeno ali envolvido na decisão técnica que estava em questão. Esse é só um exemplo de uma ferramenta que pode ajudar na cultura de transparência, de visibilidade, mas mais do que isso, de você sistematizar suas ideias, o seu pensamento sobre tomada de decisão técnica. Na RFC, por exemplo, as pessoas tinham que pensar muito antes de escrever nas razões, nas dores, tinha até uma sessão de dor ou problema que elas queriam resolver e, óbvio, uma sessão de proposta, onde elas traziam uma ideia de solução para aquele problema ou para aquela dor. Isso forçava as pessoas que estavam escrevendo aquelas decisões técnicas a pensar nas alternativas,
a pensar no que realmente elas estavam resolvendo e se aquilo era de fato assertivo, como eu comentei no começo aqui do vídeo. E além disso, a RFC, ela trabalhava o aspecto de buscar perspectivas diferentes, que foi uma das dicas que eu dei agora há pouco. Porque você estava abrindo um documento, uma ideia que estava só na sua cabeça, com uma dezena de pessoas ali da empresa, e pode ser que alguma pessoa pudesse comentar num ponto específico da sua proposta e você pudesse mudar de ideia ou até refazer aquela proposta. A ideia da RFC é justamente essa. Então olha só que poder tem uma ferramenta dessas, né, dentro de uma empresa, principalmente para quem é liderança técnica. Eu nem vou comentar sobre as outras, né, por exemplo, a ADR, o Design Doc, que são ferramentas importantes, ou até mesmo o uso do Event Storm, que eu tenho falado muito nos últimos vídeos, mas esses artefatos, né, que a gente chama, né, essas ferramentas, elas vão ajudar você, liderança técnica, a atingir outro nível de excelência e maestria dentro do seu time e até para sua própria carreira. E é claro, eu não podia deixar de falar que no dia 24 de julho eu vou fazer um workshop sobre algumas dessas ferramentas que eu comentei. Então você vai poder pôr a mão na massa nessas ferramentas, a gente vai usar casos reais para você fazer o uso dessas ferramentas na prática ali no dia. Então eu vou deixar aqui o link na bio para você se inscrever. Você pode usar o código que eu vou deixar aqui também, que você vai ganhar R$30 de desconto. Esse workshop é feito lá pela Frontin, que é a empresa que está por trás do Frontin Sampa, por exemplo, que já tem mais de 10 anos de existência. Então aqui no link você vai conferir toda a ementa, quais ferramentas que a gente vai aprender e vai ser presencial aqui em São Paulo. Vai ser muito bom se você puder participar, a gente vai se ver e poder aprender juntos ali o uso de ferramentas como essas que eu comentei. Para finalizar, queria agradecer você que me segue aqui, que se inscreveu no canal, que já curtiu esse vídeo e dizer que os próximos vídeos eu vou falar muito mais sobre carreira, liderança técnica. Então, se você curtiu, comenta aqui no vídeo. Se você quiser outro tipo de conteúdo também, fique à vontade para mandar sugestão. Esse canal aqui é construído para pessoas, assim como é o nome do canal, People Tech. Muito obrigado e até o próximo.